Eu sou Jorge Villanova Biazzuzza, eu sou da ATM 77, a gloriosa ATM 77, e vou contar um pouco então da minha história dentro deste grupo. O Hospital de Clínicas para nós era uma coisa meio distante, porém muito logo dentro do curso de medicina, nós começamos a frequentar o Hospital de Clínicas. Era meio vazio, meio fantasmagórico, né? Uma grande estrutura de concreto, com pouca ocupação e muitos espaços, porém, muito utilizada, na minha época, pelo menos naqueles anos, para aulas da psiquiatria. Essa turma talvez tenha sido a turma que mais teve cadeiras de psiquiatria, teve introduções de todas as possibilidades da psiquiatria, e nós tínhamos aulas aqui, né, com professores, né, todos conhecidos, né, professor Albuquerque, professor Pechansky, professor Zimmermann, professor Aida, né, pessoas assim. E nós ocupávamos, então tinha aquele espaço enorme, e como eram aulas teóricas, não precisava de laboratório, nos reuníamos aqui, eu acho que a partir de 1973, né? Nós ingressamos em 72, então todos os anos a gente frequentava no hospital, então a gente começou a ver até uma certa evolução dentro do hospital, embora como alunos, né, muito novinhos, era só aquela estrutura, né? Era um local onde nós tínhamos aulas, mas nós não tínhamos ainda o espírito do hospital. Ao longo da faculdade, então, eu acabei decidindo fazer ginecologia e obstetrícia. E aqui no Hospital de Clínicas não havia residência em ginecologia e obstetrícia. Era uma área que já existia funcionamento, existia um serviço de ginecologia, mas não existia a presença do departamento de ginecologia dentro do Hospital de Clínicas. Existiam professores do departamento, porém o departamento em si não atuava aqui no hospital. Então, eu, como um dos representantes dos doutorandos na época, infelizmente eu não me lembro dos outros colegas, organizamos um grupo, junto com o professor Ervino Diffenthaler, que era o chefe do departamento na época. Marcamos uma reunião aqui com o professor Balvé, que na época era o diretor, para tentar viabilizar a residência médica no Hospital de Clínicas. Existia um serviço de ginecologia na época, que era chefiado pelo Dr. Werner Solden. Então, formado esse grupo, fomos à direção, pleiteamos a criação de vagas, né, daí oficiais, né, dentro do serviço de ginecologia e obstetrícia. E depois de algumas reuniões foi decidido, de fato, que iniciaria a residência oficial no ano de 1978. E se conseguiu, na época, 4 vagas, das quais uma eu ocupei, a outra foi o colega Alex Cunha Alonso, a Mara Zócoli de Castro e o Paulo Bento Bandar. Então nós somos oficialmente os primeiros residentes oficiais do serviço de ginecologia e obstetrícia, embora não existisse obstetrícia no Hospital de Clínicas, que só veio abrir em 1980. Mas nós fazíamos, paralelamente, fora do hospital, um treinamento em obstetrícia. Mas o serviço é a residência médica, né, patrocinada pelo Departamento de Ginecologia e Obstetrícia, iniciou então em 1978. Eu tive o orgulho de fazer parte dessa primeira turma, né, e a gente, porque antigamente a ginecologia do hospital ela era muito vinculada ao serviço de cirurgia geral. Então, assim, alguns residentes da cirurgia geral faziam um estágio em ginecologia, mas não eram ginecologistas raiz, digamos assim, né, com uma formação toda dentro da ginecologia e obstetrícia. Então, isso foi uma parte da evolução, foi interessante, importante. A partir daí, então, a residência
ganhou um ímpeto, né? Foram se formando sucessivamente. A maternidade do Hospital de Clínicas, então, foi inaugurada em 1980. Eu participei do primeiro parto da maternidade junto com a Maria Tereza Chaves, que era a plantonista do dia, minha colega, mas ela já era contratada e eu ainda era residente, porque como a maternidade só abriu mais tarde, a nossa residência foi estendida para que a gente tivesse oficialmente também um treinamento em obstetrícia. Então, nós fomos todos residentes de 3 anos, o que nos deu, de fato, uma formação muito sólida. E o hospital, né, foi, a partir daí, desenvolveu e hoje é reconhecido nacionalmente, né? E a minha vida dentro do hospital, eu terminei a residência, fiquei uns meses fora e fui contratado para trabalhar no hospital, no serviço de ginecologia, inicialmente sob as asas do Dr. Werner Soldon, que fazia patologia cervical. E eu fiquei em 2 áreas, né, na patologia cervical e no setor de patologia mamária, que mais tarde veio a se transformar no serviço de mastologia. Então, essa foi a evolução dentro do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. É claro que isso tudo assim, se foram passando anos e galgando espaços e criando coisas, né? A partir que eu entrei no serviço no setor de patologia mamária, digamos assim, e oncologia genital, foram 2 áreas que eu me dediquei, então realmente tive muito sucesso nessas áreas, mas que depois de algum tempo, uma reformulação do hospital, eu tive que fazer uma opção entre a oncologia genital e a mastologia. E eu fui para a mastologia, né? Grande parceria com o professor Menck, que me permitiu e me deu muita liberdade dentro da área da cirurgia, que me permitiu desenvolver algumas habilidades que não eram comuns aos mastologistas daquela época e me transformou hoje, considerado, um dos pioneiros na tal de cirurgia oncoplástica, que foi a incorporação de cirurgia estética ao tratamento do câncer de mama. Foi uma batalha árdua, tivemos alguns conflitos com outras especialidades, mas hoje a cirurgia da mama e essa incorporação dessas técnicas, né, estão bem fundamentadas e eu, participando da sociedade, consegui colaborar, inclusive incluir dentro do programa de residência médica toda essa possibilidade, né, da reconstrução mamária, desde a estética até a cirurgia reparadora, ser incluída no programa da residência médica de mastologia, que eu acho que foi uma grande conquista, né, da especialidade e ver um sonho meu concretizado dentro desse mundo, né, competitivo, mas que agregou para a categoria dos mastologistas a capacidade de ter esse tratamento que a gente chama de estético terapêutico, já agregar melhora de qualidade de vida nas pacientes acometidas de câncer de mama, o que é um grande benefício. E o hospital se tornou uma fonte de referência nacional, e aqui no Hospital de Clínicas, em 2008, nós passamos a oferecer o primeiro curso de tratamento em cirurgia oncoplástica oferecido para mastologistas de todo o Brasil, o que tornou mais uma referência nacional em desenvolver essas atividades. E desde então a gente sempre manteve uma certa vanguarda, né, em tratamento oncológico e em reparação de mama. Especialmente em reparação, em 2008 também, a gente criou e fundou, junto com o professor Menck, a ESCO, né? É um nome pomposo, a Escola Superior de Cirurgia Oncoplástica, né? E a partir daí a gente desenvolveu muitas coisas e
eu particularmente também fiz uma outra introdução, que era meio alienígena à nossa área, a introdução de enxerto de gordura autóloga, né, para auxiliar a reparação da mama reconstruída. Inclusive, nós desenvolvemos aqui uma técnica pioneira internacionalmente, que era uma reparação imediata de mamas tratadas por câncer de mama com enxerto autólogo de gordura imediato, o que foi uma inovação e que somos, assim, pioneiros na literatura internacional nesse tipo de tratamento. Se seguiram outros posteriormente, porém aqui a gente cravou a bandeira do pioneirismo nesta área de cirurgia reparadora da mama. E a gente continuou a minha vida acadêmica, né? Eu, em 1989, ingressei no Departamento de Ginecologia e Obstetrícia como professor substituto. No início dos anos 90, em 1990, propriamente dito, houve concurso para professor do DGO, no qual eu fui aprovado, junto com o professor Eduardo Passos, com o José Geraldo Lopes Ramos e a Maria Lúcia Oppermann, né, que todos ainda estão em atividade aqui no hospital. E a partir daí nós desenvolvemos nossas atividades, né, e fazendo a progressão acadêmica. Há uns 2 anos eu tive a oportunidade de defender o meu memorial acadêmico, né? Me tornei professor titular, depois de um longo trajeto, né, dentro da universidade, né, em contato direto com os alunos, residentes, né, estagiários de outras instituições, e tendo nesse meu percurso, digamos assim, divulgado tanto o DGO como o Hospital de Clínicas de Porto Alegre por todo o Brasil e alguns países da Europa e do Oriente, né, levando sempre os conhecimentos que a gente desenvolveu aqui e obteve, e nos tornamos, assim, de certa forma, sempre mantendo a vanguarda na área especialmente da cirurgia da mama, né? Cirurgia da mama ligado à oncologia.